Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então? Deixa eu startar aqui o banco de dados. Não é esse. Eu vou startar o MySQL, startei o Eclipse. Porque está longe o ícone, não está nem perto. Tá, deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui o Eclipse agora, que agora ficou um monte de coisa aberta aqui. Só um instante, pessoal. Fechar. Beleza. Agora sim. Agora vamos lá. Então vamos continuar então, né? Com a nossa aula aí do último encontro, tá? Então a ideia hoje é a gente já ir construindo as nossas bases de dados, tá ok? A gente já começou a fazer isso, né, no último encontro, tá ok? Mas hoje eu vou estar, de fato, criando aí as nossas bases de dados, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho. Então a gente vai começar a falar sobre os comandos de DML, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para dividir. Então, eu vou tentar apresentar primeiro os comandos, depois eu faço os comandos aqui no banco de dados, que acho que fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Então, já definiram a professora que vai estar comigo, tá? É a Érica, tá bom? Ela só não pôde estar hoje, surgiu um compromisso aí de pessoal de última hora, tá bom? Mas aí no próximo aula acho que ela já está conosco, tá? Mas vamos lá. Então, a ideia é a gente já falou, né, sobre aqueles comandos, né, aquele grupo de comandos, um deles é o DDL, e aí então nós vamos começar na prática a criar a nossa base de dados aqui hoje, tá bom? Então, eu vou apresentar os comandos, vou fazer os comandos aqui no meu banco de dados, e aí peço que depois vocês, num segundo momento, tá? Tentem fazer esses comandos aí, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, legal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar a nossa tabela, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu criei aqui um database, né? Ó, tá vendo aqui que deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer exatamente esse exercício aqui. Então, a gente vai criar um database, vai selecionar o nosso database que nós queremos usar, tá? E depois a gente começa a criar a nossa tabela, tá bom? Então, lembre-se, o database vai ser o local que vai armazenar todas as nossas tabelas. E aí, ó, nós temos aqui o nosso comando, tá? Então, tá aqui o comando, ó. E o que esse comando faz? Então, vamos lá. Então, ó, a primeira parte aqui, ó, é o nome do atributo, tá? O tipo do atributo, certo? Ele não vai aceitar valores zeros, né? Ele não vai aceitar valor nulo e ele é autoincremente. Esse primeiro aqui. Esse autoincremente quer dizer que ele vai ser um número sequencial, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Depois aqui nós temos o atributo chamado nome, que o tipo dele é varchar e o tamanho dele é 30, tá? Eu só vou modificar ele aqui um pouco, mas não, eu vou deixar assim mesmo, com o tamanho 20. E ele not null. E repare que tem uma vírgula aqui, ó. Ao final, ó, de cada linha tem uma vírgula, tá bom? Ó, tem uma vírgula aqui. Somente a última que não. A última linha, ela não precisa ter vírgula, tá bom? Porque não tem nenhum novo comando, não tem nenhum novo atributo. E assim vai. Coloquei aqui, né, o telefone do tipo inteiro, not null, e esse último aqui, ó, ele está dizendo que é uma chave primária, ó, primary key. E ó o nome do campo. O nome do campo é esse aqui, ó, tá? É esse aqui, ó. Então, primary key, entre parênteses, o campo que vai ganhar. Então,
eu vou fazer o seguinte, eu já vou executar esse comando aqui, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar a tela completa no meu computador, que acho que é mais fácil. Deixa eu compartilhar a tela completa de novo, que é mais fácil, que daí eu vou ter que ficar alternando entre uma janela e outra, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Então, a primeira coisa, eu vou fazer aqui no Workbench, tá? Aí depois deixa eu só dividir, deixa eu só pegar um programa aqui para desenhar a tela. Se eu precisar dele, eu vou aqui ver mesa, tá? Tranquilo. Tá, deixa aí, quietinho. Então, o que nós vamos fazer? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, nós vamos executar o Interbank, tá? Vamos executar aqui no... Oh, tchau. Espera aí, pessoal. Apertei coisa demais aqui. Muito bem. Deixa eu só puxar para lá, que esse cara aqui vai ficar melhor aqui. Beleza. Então, ó, o que nós vamos fazer? Ué, não está funcionando por quê? Tá, aqui foi. Espera aí. Agora foi. Tá. Então, ó, vou executar o Workbench, tá? Eu estou fazendo da minha máquina. Então, quem instalou, eu vou fazer na minha máquina e vou fazer no celular, tá bom? Pelo aquele aplicativo lá. Então, legal. Então, quando você instala o Workbench, ele vai ter uma conexão aqui, tá? E o que eu vou fazer? Então, eu vou escolher essa conexão, que é o padrão, tá? E eu tenho que estar aqui, ó. Eu tenho que estar nesse cara aqui, certo? O que é cada um deles, Flávio? Vamos lá ver rapidinho esses outros botões aqui, ó. Então, esse daqui, ó, esse primeiro aqui, é onde fica os meus comandos SQL, tá? Esse outro aqui, ó, que vocês estão vendo, ele é justamente para criar os nossos... Ó, vocês estão vendo que tem um desenho ali, ó, tá? Ele é para criar os nossos DER. Então, eu consigo criar aqui os nossos objetos, né, da tabela e, consequentemente, fazer as relações deles, tá? A gente vai mexer um pouquinho com ele no nosso curso aqui, tá bom? Esse outro aqui, ó, ele é um processo de migração de dados, tá? A gente não vai tratar desse componente aqui no nosso curso, mas ele é muito usado quando eu quero migrar os dados da tabela A para a tabela B, por exemplo, tá? E principalmente quando são uma tecnologia diferente, tá? Beleza, então, ó, eu tenho aqui uma conexão. Eu posso ter várias conexões aqui? Posso. Eu posso ter mais conexões aqui. Essa conexão, vocês estão vendo aqui, ó, que ela está ligada com o localhost, ou seja, está na minha máquina. Mas se eu tivesse, por exemplo, um banco de dados conectado na internet, num provedor de internet, por exemplo, eu poderia colocar aqui, certo? Sem problema nenhum. Como é que eu faço para criar uma nova conexão, Flávio? Tá vendo que tem aqui, ó, uns botõezinhos aqui em cima, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma nova conexão para mim. E o que eu tenho nessa conexão aqui? Bom, então aqui eu vou chamar a nossa conexão, ó, IFSP, tá bom? Vou colocar um nome aqui, ó, curso. Vou colocar assim, ó, curso, underline, IFSP, SGBD, tá bom? Beleza. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o IP da máquina, certo? Então, lá em redes, ó, isso aqui é muito importante, ó, o localhost. Então, aqui no nosso caso, a gente pode colocar o localhost, tá certo? Ou simplesmente esse aí mesmo, tá? Que é a mesma coisa que 127.0.0.1, tá? É a mesma coisa, tá bom? E tem um outro conceito muito importante que é esse aqui, ó, que é esse aqui, a porta. O que é a porta? A porta é o caminho, né? Então, o endereço IP, o hostname, é o endereço IP aonde está a máquina, e a porta é a porta que eu vou utilizar para conectar no
MySQL. A porta padrão do MySQL é o 3306, tá? Mas dá para mudar? Dá para mudar. A gente tem que ir lá nas configurações do MySQL. Mas por hora nós vamos deixar assim mesmo. Essa porta é a mesma coisa que, por exemplo, lá quando a gente fala do HTTP, né? Que é a 8080, não é isso? Certo? Então a máquina, então é o caminho pelo qual eu vou me conectar nela, certo? E aí, ó, aqui eu tenho o usuário, certo? No nosso caso, no meu caso aqui é o root, beleza? E aqui é se eu quisesse colocar um database padrão, um database padrão, tá? Então, vamos preencher esse cara aqui, Flávio. Então, a priori, eu não vou mexer em muita coisa, tá tudo certo aqui para nós, tá? Tá tudo certinho. Ah, uma outra coisa importante é o tipo da conexão aqui, ó, certo? A gente vai ver que existem vários outros tipos de conexões, ó. Mas no nosso caso aqui é o TTP. Se a gente estivesse usando o protocolo SSH, mas aqui a gente vai deixar nesse mesmo, tá? Então, beleza. Vocês não precisam criar uma nova, tá? Eu estou fazendo aqui apenas por demonstração. Eu vou testar essa conexão, ó. Você percebe que quando eu clico aqui no testar a conexão, ele já me pede. Opa, agora aqui ele. Espera aí, aqui, ó. Ele me pede a senha do meu usuário. Então aqui eu vou colocar minha senha, tá? Que eu criei aqui, ó. A minha senha aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 desse banco de dados. Percebam que aqui, ó, ele já deu um sucesso aqui pra gente, ó. Ele já deu sucesso, ó. Tá vendo, ó? Ele falou que deu sucesso. Vamos provocar um erro. Vamos provocar um erro. Vamos fazer de conta que aqui eu mudei o IP, eu coloquei errado, tá? Vou testar a conexão, ó, e vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apesar que ele deu, hein, porque isso está no local host, né? Deixa eu colocar a senha errada. Aqui ele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Né? Aqui ele deu falha agora, tá? A porta ali ele vai dar porque é uma range de porta, né? Não, eu estou usando o Linux ainda, mas enfim, vou lá, vou conectar, certo? Olha só, dei um OK. Perceba que agora ó, eu tenho duas conexões, entendeu? O que mudou foi que aqui, ó, eu só mudei o nome dela, tá bom? Tanto faz, tá? Então, no caso aqui, eu vou clicar nessa daqui. Só pra gente. Vai pedir a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ó. Aí ele abriu a conexão aqui pra gente, tá? Ele abriu aqui a conexão pra gente. Só para relembrar, aqui eu tenho os meus databases e aqui é que eu rodo o meu comando SQL, tá bom? Então, aqui eu tenho os meus database, né? Meus databases, ok? Beleza? Então, vamos lá, então, começar os nossos programas. Aqui eu tenho alguns botões, a gente vai se acostumando com eles aí. Então, vamos lá. Então, o primeiro comando ali que nós vamos fazer, até peguei aqui do... O primeiro comando aqui, para não ter que digitar de novo, apesar que eu acho que eu vou ter que digitar. Ah, não, vai dar. Eu vou criar o database, ó. Então, eu vou copiar tudo aqui. Vou copiar tudo aqui, ficar mais fácil para mim. Então, ó, eu tenho três coisas aqui, ó. Tenho três coisas, tá? O que é uma coisa? Vamos falar bem simplesinho aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Maravilha. Então, ó, o que nós estamos fazendo? Eu vou até criar três novas guias aqui, ó. Três novas guias, tá bom? Então, ó, vou tirar isso daqui. Vou colocar aqui, vou fazer bem separado para ficar bem tranquilo. Eu estou fazendo apenas separado, pessoal, para ficar fácil da gente identificar, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu criei três guias aqui. Aqui. Aí, boa. O que eu fiz aqui, ó? Nesse primeiro aqui, ó, eu estou criando um database, ó. Estou criando, né? Um database chamado exercícios, ok? Certo? Estou chamando ele de exercícios, tá bom? Repare que aqui, ó, não tem nenhum. Mesmo eu clicando aqui, ó, para atualizar, ele não vai trazer o exercício para mim.
Mas se eu agora selecionar aqui, ó, clicar nesse desenho aqui do raio para executar o nosso comando, vocês vão ver que depois, na hora que eu clicar aqui em atualizar, vai aparecer um novo ali, ó. Então eu vou fazer isso, ó. Fiz o comando, certo? E vou executar ele. Espera aí que tem hora que eu estou dividindo a tela aqui. Agora acho que ele deu o controle aqui para mim. Ah, tem hora que ele não deixa. Deixa eu executar aqui. Agora foi. Aí, ó, repare que quando eu cliquei ali no executar, ele mostrou isso aqui para mim, ó. Ele mostrou isso aqui para mim, ó. Vocês vão ver que tem o desenho verdinho aqui e está escrito a palavra Create Database Exercício. E ele deu aqui uma mensagem, ó, uma linha executada. Então, quer dizer que deu certo. Então, agora, eu vou tentar clicar aqui para atualizar. Tem hora que ele não deixa aqui. Deixa eu ver aqui. Refresh All. Agora sim, ó. A ele aqui, ó. Apareceu aqui, ó, o nosso database, ó, criado. Tá vendo? Belezinha? Legal. O que tem dentro do meu database? Deixa eu apagar tudo isso aqui que eu vou agora para outra tela. Criei o database, certo? Criei ele aqui. Se eu vir aqui, ó, e clicar aqui nesse detalhamento, a gente vai ver que não tem nada, ó. Ele está vazio, não tem nenhum objeto aqui dentro ainda, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora, então, criar a nossa tabela. Só que tem um detalhe. A nossa tabela tem que ser criada nesse exercício e nós não selecionamos ele. Como é que a gente faz para selecionar esse database? Quantos databases eu tenho aqui? Eu tenho 4. Eu tenho esse aqui, curso Java, exercício, o CIS e o teste. Só que nenhum deles está selecionado. Eu posso fazer essa seleção de duas formas. Eu posso selecionar com o botão direito aqui, ó, e colocar essa opção, ó, Set as Default Database, e vocês vão ver que ele fica selecionado. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó. Então eu vou selecionar outro aqui, ó, Set. Tá ok? Ou eu posso vir por esse comando aqui, ó, use exercício. Quando eu clico aqui, ó, vocês estão vendo que ele ficou ali em highlight, ele ficou em negrito, ele ficou em destaque para mim, tá bom? Ele ficou ali em destaque, ó, tá? Isso quer dizer que ele seleciona. Então, esse comando aqui, ó, ele seleciona o database que eu vou usar. Bom, e repare que ele mostra aqui também, ó. Aqui embaixo ele mostra também, ó, o que aconteceu, ó, tá bom? Então, agora, vamos criar a nossa tabela. Então, eu vou criar a minha tabela aqui, certo? Então, a gente falou de todos esses comandos aqui, né? Só vou deixar bonitinho aqui, alinhado, para ficar bonitinho e tal, tá? Mas não precisa, isso aqui é eu que estou fazendo, tá bom? Então, tá ali, ó. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui nesse botão e a gente vai reparar que vai aparecer um novo objeto aqui, ó. Vou clicar aqui. Ele deu o sinalzinho verde aqui para mim, ó, quer dizer que foi criado. E quando eu atualizar aqui, ó, repare que surgiu agora um desenho aqui. Quando eu clico nesse desenho, ele abriu uma tabela para mim. Se eu clicar aqui para olhar o detalhe da tabela, ele vai me mostrar mais detalhes da tabela. Ó. Ele vai me mostrar alguns detalhes que nós vamos conhecer mais para frente. Mas o primeiro deles aqui, ó, é o columns. Se a gente olhar esses columns aqui, ó, são exatamente essas colunas, ó. Código cliente, nome, sobrenome, tá bom? Beleza? E aí, ó, se a gente, aqui embaixo, se eu clicar, por exemplo, nessa coluna, eu tenho um detalhe dela, eu tenho a definição dela, o nome e o tamanho, o tipo e o tamanho. Ó. Quando eu venho aqui, ó, olha só, definição. Ele sabe que é um inteiro, é um segned, né? Ou seja, não aceita valores zeros, é um auto-incremente e é uma chave primária, tá? Beleza?
Aqui eu tenho alguns índices, ó. Ele fala para mim, ele traz aqui para mim. Opa, vou fazer aqui. Certo? Ele traz aqui, ó, que tem uma chave primária por enquanto, beleza? Então, nesse momento aqui, nós já criamos a nossa tabela. Como é que eu faço isso lá no celular? Lembra que eu falei para vocês de um programa lá no celular? Deixa eu achar aqui agora o meu celular, né? Espera aí que... cadê aqui o meu telefone aqui? Espera aí, deixa ele carregar aqui que... Aqui, boa. Então, vamos lá. Então, vou desbloquear aqui o meu celular para a gente mexer lá naquele aplicativo. Então, deixa eu vir aqui. Não, tá lá na primeira linha mesmo. Aqui, ó. É esse carinha aqui, né? É o SQL Dev, beleza? Então, ó, eu vou clicar nele aqui. A única diferença é que eu não tenho, né, o MySQL, mas você pode usar o PostgreSQL, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Então, aqui no celular, para quem não tem computador, vai usar o celular, vai clicar aqui nesses três pontinhos, né? E vai adicionar um novo esquema. É o mesmo nome, ó. Se a gente olhar aqui, ó, é esquema, tá vendo? Aqui também, tá? Então eu vou adicionar um novo esquema. Qual é o nome do esquema? Exercícios. É isso mesmo? Nem eu sei mais. Exercício. É isso aí, ó. Aí eu dou um OK. Repare que já apareceu aqui, ó. Repare que, inclusive, quando eu clico no database, ele já seleciona para mim. No celular aqui ele é mais prático. Então, eu já estou aqui, né? O que eu vou fazer? Então, agora eu preciso criar, certo? Eu preciso criar um database. Para mim criar a nossa tabela, eu vou aqui em SQL Sheets. E aí, ó, eu vou, tá vendo aqui onde que tem esse espaço? Aqui, ó, eu vou escrever o meu comando SQL, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar e colar isso aqui lá, tá? Com uma pequena modificação. Eu só vou tirar esse autoincremento que ele não tem, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui copiar e colar. Deixa eu só tirar o autoincremento. Aqui o autoincremento ele não... aqui não vai deixar muito... Aqui tem só esse problema que ele é meio estreitinho, né? Então eu vou tirar o autoincremento, mas vou deixar o resto, tá? O not no. Eu nem me lembro se Postgre tem isso, tá? Mas repare, ó, é a mesma coisa. Create table, client, tal. E aí eu vou clicar aqui no run. Certo? Ele não tem também o unsigned aqui. Então tem que tirar aqui também, Flávio. Tem que tirar. Aqui. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai agora. Agora foi, ó. Tá? O que a gente vai fazer? Vou voltar lá no começo. Ah lá, ele criou a tabela cliente. Tá vendo? Ele criou a tabela cliente. E quando eu clico aqui nela, ó, repare que ele me traz alguns detalhes aqui, ó. Certo? Ele me traz detalhes, ó, daquela tabela. Só que aí ele traz numa ordem maluca, tá? Não me pergunte essa ordem aqui, tá bom? Opa, não me pergunte. Ele traz aqui na ordem... ele traz uma ordem dele. É a ordem crescente, né? E ele coloca a chave primária por último. Mas ele colocou o CEP, certo? Ele colocou tudo. Então, repare que nós conseguimos, então, criar as duas tabelas. Beleza? Seguindo aqui, vamos voltar aqui então. Vamos voltar aqui. Deixa eu... Já que eu estou fazendo aí, Flávio, deixa eu só fazer de outro jeito, senão vai ficar muito programa aberto aqui. Tá? Senão vai ficar um monte de coisa aberta. Deixa eu chegar lá nela, certo? Muito bem. Como é que eu faço então para visualizar as nossas tabelas? Bom, eu posso usar o comando show databases, se eu estivesse usando o modo console, tá bom? Se eu estivesse usando aqui o modo console, tá? Mas como eu não estou usando,
basta a gente vir ali. Mas se eu tivesse usando, né? Vou mostrar aqui para vocês. Basta eu executar aqui o MySQL. Deixa eu executar aqui. Eu estou usando o Linux, né? No Windows é mais fácil. Ele já tem ali um link para você. Vou chamar aqui o MySQL. Oh, é sudo MySQL, tá? Vou colocar aqui minha senha do usuário root. Parará. Opa, peraí, o que ele fez ali? Sudo MySQL. Vou ter que me conectar como root. Deixa quieto isso aqui, pessoal. Não que tenha esse chatinho, mas não tem problema. Aqui, ó, basicamente, mas se eu quisesse mesmo assim, ó, eu poderia colocar um comando aqui, ó, show databases, certo? Ele vai me mostrar aqui todos os databases que existem, ó, tá vendo? Fiz aqui mesmo no console, legal, ele me trouxe todos, ó. Ele trouxe inclusive alguns que estão ocultos aqui pra gente, ó, por exemplo, ó, esse information schema, ele não aparece aqui, ó. Esse MySQL, ele também não aparece. Por quê? Porque tem problema de permissão e tal, tá bom? Mas fica tranquilo. O que é aqui? Ok, vamos continuar então. Então ele me mostra. Se eu quiser ver as tabelas, então, ó, se eu quiser ver todas as tabelas, eu primeiro preciso estar logado num database. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um use exercício, certo? Me conectei no database e agora eu vou fazer aquele comando lá, ó. Vou voltar aqui para a gente ver o comando, ó. Show tables from. Poderia colocar até o from aqui, né, Flávio? Não precisava. Deixa eu. Vou fechar e vou entrar de novo, ó. Vou fechar e vou entrar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, pode ver que não tem ninguém selecionado, tá bom? Dou um save, deixa eu apagar tudo isso daqui, ó. Não tem ninguém selecionado. Vou dar um show databases. Show databases, tá ok, ó? Mostrou tudo. E aí eu vou dar um show tables from quem? Exercício, tá bom? Ó, vou tirar esse aqui, que esse aqui não me interessa agora. Ele me mostrou. Vamos ver aqui, ó. Ele tinha um database aqui, ó, muito legal. Vamos pegar esse MySQL que não está aparecendo para gente. Vamos ver se ele deixa MySQL. Vamos ver se ele deixa aparecer, se ele vai mostrar. Ah lá, mostrou. Então, ó, todas essas linhas aqui, ó, são as tabelas que tem dentro do database MySQL. Quando eu pego apenas o exercício, não. Apaguei, né? Agora sim, ó. Exercício. Ó, né? Quando eu pego aqui o exercício, ele mostra só o cliente para gente. Feito? Tranquilo? Então, o comando bem simplesinho. Vamos lá. Aqui ele está falando para a gente usar o use exercício, né? O show database, show tables, ok? Tá? E aí a gente tem aqui... e tem uma coisa legal. Eu posso ver o conteúdo da tabela cliente também, né? Então, só que agora eu tenho que selecionar o bendito lá do exercícios. Então, use exercício, tá? Tô com exercícios na cabeça, não sei porquê, ó. Deixou lá. Eu vou dar aqui, ó, um describe, né? Um describe. Aqui no caso é só um desk, né, ó. Describe cliente, tá? Cliente, certo? Olha lá o comando. Tá errado, Flávio. Opa. Eu tenho um i a mais aqui. E aqui um ponto. Lembre-se, ó. Sempre tem que ter um ponto e vírgula aqui no final, tá bom? Eu vou executar aqui o programa. Olha o que ele trouxe. Ele trouxe o detalhe da tabela para mim, tá? Ele trouxe aqui, ó, Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ele trouxe aqui o detalhe, ó, o nome do field, né, do campo, o tipo do campo, né, ó, o type, né, se ele permite valor nulo ou não, tá vendo que todos estão null, né? Qual deles é chave primária, ou seja,
é o CodeCli, né? E tem um extra aqui, ó. Aí tem um default, né? Que se ele já vem com um valor default padrão. E tem aqui o extra, que no nosso caso aqui é só o código cliente que tem auto-incremente, tá? Esse comando ele pode ser abreviado também pelo desk, tá? Vai ter o mesmo efeito, tá bom? Tranquilo? Vamos lá então, vamos seguindo aí. Pessoal, tá tranquilo aí por enquanto? Qualquer coisa dá um toque aí no chat aí, de vez em quando eu consigo dar uma olhada nele, tá? Describe. E aí, ó, existem algumas situações em que a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar um determinado campo. Repare, ó, especificamente, que nós estamos aqui, ó, nós temos um problema. Eu tinha falado ali, mas aí eu lembrei, eu ia estragar a surpresa. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? O que que acontece? O primeiro nome, que acho que tá até errado aqui para nós, ó. Aqui tá nome, né? Ó, tá vendo? Aqui para nós tá nome, tá? Mas olha só, a gente vai alterar. O que que a gente vai alterar? A gente vai alterar justamente isso, ó. Aqui, ó, de nome para pnome, certo? Beleza? E a gente poderia também mudar aqui, ó, para 80, se a gente achar que está pequeno, tá ok? O campo. Então, o que que nós vamos fazer? Então, primeiro, vamos alterar o nome do atributo, né? O nome do campo. Deixa eu ver se depois aqui ele fala para alterar. Vamos por partes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai alterar o nome do campo, o nome do atributo, certo? Como é que a gente faz isso, Flávio? Então, vamos lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Alter table, né, ó. Change prenome. Então, eu vou fazer aqui, ó. Cadê? Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Porque eu vou deixar tudo num único comando aqui, para mim poder enxergar tudo aqui. Mas vocês, o recomendável é que vocês criem uma nova e fazem do lado para não ter muita confusão, tá? Eu, inclusive, vou quebrar esse comando em algumas partes, mas pode deixar na mesma linha? Pode, tá ok? Eu vou quebrar apenas por conveniência aqui, para ficar fácil de enxergar na mesma linha. Então, ó, repare que esse comando aqui é o que ele vai fazer, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos mandando alterar quem? Alter table, mas quem? A tabela cliente, que é a tabela que nós criamos anteriormente. Então, altere a tabela cliente mudando nome para pnome, certo? Eu poderia até aqui mudar o tamanho se eu quisesse, tá? Mas vamos deixar assim mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no executar. Ele disse aqui, ó, que deu tudo certo. Vamos executar aqui um desk na tabela cliente para ver se de fato ele mudou. Olha lá, ó, de fato ele mudou. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu sinalizar aqui para vocês, ó. Ó, tá lá, ó. Beleza? Será que esse comando funciona também lá no celular? Vamos ver, tá? Vou pegar aqui e vou executar lá agora. Como é que eu faço para executar, Fábio? Vou aqui, ó. Eu tenho que estar, né, no database que eu desejo, certo? Olhe que aqui eu tenho o nome, né? E vou executar aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou apagar todo esse conteúdo, né, no aplicativo nosso lá do celular. Eu posso digitar, tá bom, pessoal? Eu tô copiando e colando porque é horrível digitar. Senão eu perco muito tempo, tá bom? Com vocês. E não é o objetivo aqui, ó. Repare que eu quebrei mais de uma linha também, né? E vou executar clicando aqui no Run. Ele diz, ó, que afetou alguma coisa lá. O que a gente vai fazer? Então eu vou clicar aqui para voltar e vou ver o que aconteceu aqui, ó. Certo? Ele não fez. Por que ele não fez? Alter table cliente. É para cliente lá mesmo, Flávio? Agora que eu... Deixa eu ver, é cliente.
Deixa eu ver aqui. Ele não deixou aqui, por quê? Deixa eu ver, cliente, change nome, p-nome. Ah, tá, ele não tem aqui. Depois eu vejo direitinho. É que, espera um pouco, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa que é esse bendito aí do PostgreSQL. Eu acho que o mais certo aqui é criar usando o Oracle. Deixa eu ver. Exercício. Deixa eu ver se ele vai agora. Deixa eu só pegar aqui a criação da tabela. Acontece. Deixa eu pegar lá a criação da tabela para rodar ele. Vou só pegar aqui um bloco de notas diferentinho. Só para me fazer isso rapidão. Vamos, filho, execute. Não foi. Opa, aqui. Deixa eu só tirar aqui o que não. Alinhar aqui e tal. Deixa eu só tirar esse autoincremento. Acho que agora vai. Deixa então exercício. Deixa eu criar essa tabela. Deixa eu ver se ele vai chiar de alguma coisa aqui. Um segmento não tem mesmo. Opa, aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou executar de novo. Tá. Aí agora que eu volto, ele criou a tabela. Deixa eu ver agora o change, né? Se ele deixa aqui no Oracle. Deixa eu ver aqui. Aqui. Apaguei, colei. Deixa eu ver aqui. Não quero apagar nada. Agora sim. Deixa eu ver tal. Deixa eu ver. Eu preciso ver depois o que ele é. Alter table change. Ele não deixa. Eu vou ter que ver depois aqui como é que faz isso, tá? Mas depois eu faço uma correção lá. Mas vamos aqui. É que não é SQL, aí eu preciso ver se vai valer a pena. Eu preciso ver se eu acho um próprio para SQL lá. Mas vamos lá. O comando é esse daqui, certo? Senão eu vou perder muito tempo com vocês aí. Seguindo. Cadê onde eu estava? Aqui. Agora, ó, imagine que eu quero modificar o tipo da coluna, o tipo do dado. Então, ó, o telefone, ele tá para nós como numérico, certo? Ó, o telefone aqui, ó. Cadê o telefone? Aqui, ó. O telefone está como inteiro, ou seja, para armazenar valores numéricos, tá ok? Nós vamos mudar para texto isso, tá? Nós vamos mudar para texto. Então, o que nós vamos fazer? Agora aqui muda um pouquinho o comando, tá? Ó, eu vou quebrar aqui em duas linhas também, certo? E aí, ó, deixa eu só tirar esse cara daqui, beleza. Aí, ó, o que nós fizemos? Modifica a tabela cliente, né? Altere a tabela cliente, modificando o telefone, o que tem lá para varchar tamanho 12 note novo. Então, se eu executar isso daqui, ó, vamos executar lá agora o describe para ver se ele ficou. Mudou, tá lá, ó, o telefone foi alterado com sucesso. Tá bom? Beleza? Muito bem. Continuando. Beleza? E aí, ó, eu posso também ter situações em que eu quero modificar o nome da tabela, né? O nome da tabela. Então, perceba que a nossa tabela hoje, ela se chama cliente. Nós queremos colocar ela no plural, porque ela vai suportar dado dos clientes, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Ó? Alter table cliente rename
aí o novo nome dela. Ó. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu parar isso aqui. Olha lá. Então, ó, altere a tabela clientes, renomeando clientes. Vou executar aqui, ó. Se eu quiser executar apenas esse comando, repare que eu selecionei ele e agora eu clico no raio. Quando ele está selecionado, ele vai executar apenas o que está selecionado, tá bom? Ó? Olha só, se eu tentar dar um describe agora em cliente, ele tem que dar um erro. E de fato ele deu, ó. Ó, tá vendo que apareceu aqui um... Deixa eu limpar aqui. Deixa eu executar ele de novo. Tá vendo que deu um sinal vermelhinho aqui, ó? Ele está dizendo aqui, ó, que a table exercício cliente does not exist, ou seja, não existe. Por quê? Porque de fato mudou, né? Se eu chegar aqui, ó, vou dar um refresh aqui, ó. Ó, clientes mudou. Então agora aqui eu dou um cliente, coloco um S aqui, tá? E aí ele carrega para minha tabela. Beleza? Continuando. Vamos lá. E se eu quiser, às vezes, a gente quer fazer uma cópia da tabela. Por quê? Porque às vezes você quer mexer no conteúdo da tabela, você quer mexer nela, e lembre-se, a gente tem sempre que pressupor do princípio que essa tabela tem dados, tá? Ela tem dados. E às vezes eu quero mexer no conteúdo dela, mas e se eu modificar alguma coisa lá que estraga a tabela? Então o legal é a gente fazer uma cópia da tabela. Então como é que eu faço uma cópia da tabela? Eu posso usar esse comando aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia, ó. Então ele está dizendo para criar uma tabela chamada cópia clientes igual, né? Como, né? Like clientes. Então, qual é o nome da nossa tabela atual? Clientes. Então, eu vou criar uma cópia exatamente igual. Quer ver, ó? Vou executar ela aqui, ó. Se eu der um atualizar aqui, vai aparecer duas aqui agora, tá vendo? Inclusive, se eu der um describe aqui, ó, cópia underline clientes, ela é exatamente idêntica. E se ela tivesse dados dentro, professor? Ela iria fazer uma cópia idêntica. É um clone, tá? É como se fosse um clone da nossa tabela atual. Aí agora eu posso fazer o que eu quiser aqui, as minhas experiências, sem me preocupar de ter o receio de fazer alguma coisa que possa dar errado ali na tabela, tá bom? Então perceba que eu posso ter esse recurso de fazer cópia, é muito interessante, tá bom? É muito útil quando a gente está lidando com os dados de produção e eu preciso fazer alguns testes na tabela e eu preciso alterar para ver como é que fica. É legal fazer essa cópia, tá bom? Muito bem. E aí, ó, eu posso eliminar tabelas, né? Então, como é que eu apago uma tabela do banco de dados? A gente nunca usa esse comando, mas é importante saber. Como é que a gente faz? A gente pode usar o comando drop, né? Então, por exemplo, se eu der aqui um show tables, né? Se eu der aqui deixa eu apagar aqui, um show tables, ele vai me trazer duas tabelas. Se eu der o comando drop, ó, drop tables, né? Vou até pegar, vou copiar daqui para vocês verem que esse aqui mesmo funciona. Ó, nós vamos apagar uma tabela. Então, ó, drop. Então, drop table cópia clientes. Então, eu vou apagar a da tabela que a gente acabou de mexer nela, tá? Vou apagar ela. Então, eu vou selecionar isso daqui, ó. E se eu der um show tables, a tabela apagou. Ela apagou mesmo, tá, pessoal? Não dá nem para recuperar mais. Ela não foi para a lixeira do Windows, tá? Se tinha coisa importante aqui dentro, já era, perdeu. A não ser que você tenha feito um backup do banco de dados ontem, ou hoje de manhã, ou um pouco antes de fazer esse drop, que daí você recupera esse backup, tá bom? Senão, perdeu, tá? Não há o que fazer mais, certo? Tá lá.
E se eu quiser dropar apenas uma coluna, né? Então, nós vamos refazer aquele comando lá, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou refazer aquele comando de cópia, só para a gente ter lá uma... para a gente ter uma cópia. Isso, vou fazer aqui, ó. Vou criar a tabela de novo, tá? Só para a gente ter aí, para a gente não ficar estragando. Então, ó, vou executar aqui, tenho duas tabelas. E aí, ó, ele fala para a gente, e se eu quiser excluir, não o conteúdo, não a tabela toda, mas sim apenas um elemento, só apenas um atributo dali. Então, aqui, ó, cópia, clientes, ok? Então, vou executar aqui, ó. Tá aqui, ó, a estrutura da minha tabela cópia underline clientes. Vamos imaginar que eu quero apagar um atributo aqui, qualquer um deles, tá bom? Que eu quero remover, né? Remover um atributo. Então, eu uso esse cara aqui, ó. Então, eu dou um alter, aí eu tenho que mudar aqui, né, Flávio? Ó. Drop e-mail. Então, o que eu vou remover? Eu vou remover o e-mail, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Vou executar esse drop, tá? E agora eu vou dar um desk na tabela cópia clientes para ver se o e-mail sumiu de lá. De fato, o e-mail sumiu. Assim como removeu a tabela, eu removi um campo. Se existisse dados nesse campo, tudo que tinha lá foi embora. A única forma de recuperar é ter um backup. Tá? E se eu quiser acrescentar, né? E se eu quiser acrescentar um dado, certo? Se eu quiser acrescentar um campo, ok? Então, aqui, ó. Agora eu vou fazer na tabela real isso, tá? Ó. Vou vir aqui, mostrar a tabela clientes. Vou remover o atributo da tabela clientes, certo? E eu vou acrescentar de novo. Eu quero acrescentar agora. Comando Alter, só que ao invés do drop, agora eu coloco o ADD. Só que quando eu faço o ADD, eu preciso informar o nome do atributo e o tipo dele, tá? Senão ele não sabe. Se eu fizer só um ADD e-mail, ele não sabe do que se trata, tá? Então eu vou executar aqui o alter, vou executar o desk lá e ele de novo incluiu para mim. Tudo bem? Vamos lá. E se eu quiser adicionar uma nova coluna, só que eu quero que ela venha depois de um determinado campo, né? De uma determinada outra, certo? Como é que eu faço isso? Olha lá. É que aqui ele escondeu, tá? Mas eu vou copiar o comando aqui. É um after depois de quem? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara. Deixa eu colocar esse comando aqui. Deixa eu quebrar ele em linhas, né? Ponto e vírgula. Aqui tá faltando uma coisa, tá? Depois de quem, né? Aqui, bom, depois de quem, certo? Então, aqui eu vou até colocar aqui na linha de baixo para ficar bem visível. Então, vamos dar um desk aqui, ó. Tá? Então, ó, eu quero acrescentar o telefone celular. Só que eu quero ele depois do telefone. Eu quero que esse novo atributo, eu quero que ele fique entre o telefone, né? A gente pode até vir aqui, ó. Eu quero que ele fique entre o telefone e o e-mail, certo? Eu quero que ele fique depois do telefone e antes do e-mail. Então, o que eu faço? Depois de quem? Depois do telefone, tá? Depois do telefone, ó. Então, olha como é que ficou o meu comando. Né? Altere a tabela clientes, adicione o novo atributo chamado celular, desse tipo, com essa característica, porém, depois, after, né? Telefone. Então, a gente vai ver que ele vai criar, ele vai abrir um espaço aqui, ó. Então, eu vou executar aqui esse comando, ó. Se eu der um desk aqui agora, um describe, né? Tá lá, ó.
Justamente, ele criou entre o telefone, né, depois do telefone. Aqui funcionaria também, pessoal, before, tá bom? Certo? Ele funciona também, tá? Só que daí o before seria antes, beleza? Opa, after, tá? Tranquilo? Facinho, né? Maravilha, certo? E aí, ó, o que eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Quem tiver o MySQL instalado, pode fazer no MySQL e me manda o print de tela, tá? Manda uma foto para mim, que eu vou abrir a demanda lá no Moodle. Quem não tiver, faça no caderno e me manda a foto do caderno. Por quê? Porque eu quero apenas os comandos. Então, quais são os comandos que você tem que fazer? Então, ó, você tem que criar uma base de dados de biblioteca. Como é que você cria uma base de dados chamada biblioteca? Tá lá no começo. Deixa eu subir lá. Tá lá no começo, né? Ó, como é que eu crio a base de dados? Create, database, biblioteca. Use biblioteca. Aí você vai criar os atributos. Repare, ó, tá vendo esse desenho dessa chavezinha aqui, ó? Quer dizer que esse cara aqui é chave primária, ó, primary key. É só você vir mudando aqui o conteúdo, ó. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Vamos lá embaixo agora. Opa, aqui, ó. Então, ó, criar a base de dados, setar a base de dados, criar a tabela representada no diagrama que está aqui do lado, certo? Então, você vai criar. Criou? Você vai pegar esse comando de criação e vai tirar uma foto para mim. Depois que você fez isso, passo 4. Alterar o nome da coluna título, né? Que é título aqui, ó, para título do livro. Então, você tem que dar lá alter table, modify, né? Certo? Change, né? Aí, ó, você vai dar aqui outro comando. Agora eu quero que mude, porque ó, o título está com tamanho 30. Eu quero que você mude também. Me manda esse comando. Renomeie a tabela livro para livros, com acrescento S. Vai me mandar esse comando também. Adicione a coluna autor. Ele não está dizendo aonde, né? Aqui está escrito errado, aqui é depois, tá bom? Deixa eu até corrigir lá no slide original, antes que eu esqueça disso. Aqui é depois. Depois, tá? Depois do tipo, perfeito. Então, ó, depois do tipo, adicionar a coluna... Ah, não, Flávio, é a coluna paz. Ai, Deus, deixa eu colocar aqui em letra maiúscula para poder colocar em aspas, né? Para saber que é aqui. Então, é que eu não identifiquei, né? Ficou solto aqui. Então, adicionar a coluna paz do tipo varchar após a coluna autor, né? Quem é a coluna autor? A coluna aqui é o atributo, ó. Então tá aqui, ó. Certo? A coluna após, beleza, ó. Exclua a coluna autor, me manda o comando, criar uma cópia, me manda o comando e excluir a cópia, me manda o comando. Então, vocês têm isso daqui para fazer para mim, tá bom? Pessoal, pode ser, sim, quem tiver o Champ instalado, pode usar o Champ instalado, tá? O Champ, o AMP, entendeu? Todos eles resolvem o problema, tá? Beleza? Eu tenho aqui o MySQL instalado na minha máquina porque eu uso ele também para outras coisas, mas quem tiver o Champ, o AMP, pode instalar. É o Champ e o AMP Server, né? Acho que é isso. Eu nunca me lembro. É o AMP Server. É o AMP Server. Acho que é isso. É o AMP Server. É isso mesmo. Né? O AMP Server, deixa eu achar aqui, né? O link dele eu vou colocar aqui no chat para vocês. Vou colocar aqui, né? Aqui tem o AMP Server e tem o Champ. O Champ Server. Eu acho que o Champ é até mais fácil de instalar do que o AMP, né? Deixa eu ver aqui.
Beleza, aí aqui tá o do Champ, ó. O do Champ, ele é bem facinho, né? Deixa eu até dividir a tela aqui com vocês para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Compartilhar, ó. Esse daqui, ó, é o Champ, né? O Champ tem aqui versão para Windows, né? Que eu acho que deve ser a maioria de vocês. Deve ter aqui a versão para o Linux, né? Beleza? Aí basta ver, né? Pode ser, olha, pode ser até a versão mais simples, não precisa ser a 8 não, tá? Tá bom? Quem tiver dificuldade para acessar a internet, pessoal, me manda uma mensagem, qualquer coisa eu baixo aqui na minha máquina e eu coloco em algum drive aqui para vocês baixarem depois, eu coloco tipo num Google Drive para vocês, tá? Mas aí só me manda a mensagem, eu mando o link compartilhado, não tem problema. Aqui é o Champ Server. O AMP Server, ele é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, 32, ele já setou aqui para mim que é para Linux, tá ok? Porque o meu sistema operacional é o Linux. Mas quem está usando o Windows, aí ele vai de cara, ele já vai pegar aqui o própria versão para o Windows, tá bom? Tranquilo, pessoal? Feito? Moleza, né? Isso, é bem simples. Aí se alguém tiver dificuldade, troca ideia com alguns colegas também da sala que já fizeram isso, né? Mas pode mandar dúvida aqui para mim. Acho que o Workbench não está lá, né? É isso que você está querendo dizer, né? Puxa, espera aí. Deixa eu só sair daqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu... Oi, voltei. Acho que eu caí aqui. Vamos lá. Então, ó, o que tinha aqui? Estava falando que não tinha, né? Acho que não... alguém colocou aqui que não tinha. Até o próximo encontro. Beleza. Aí quem estava falando aqui uma dúvida? Tive que sair do fone. Ah, tá. Deixa quieto. Aqui, quem que eu tive que sair não é esse. Nossa. Ah, perdi a mensagem aqui em cima. Perdi. Professor, até a próxima. Enviar os comandos. Tá. Aqui, achei, do Rafael. Acho que o SQL tem muita interface de usuário mais simples. Ah, sim, claro. Tá ok? Mas aí quem tiver o Windows pode baixar o SQL, o MySQL Workbench, que ele funciona também perfeitamente. Tá bom? Pessoal, acho que é isso então, tá bom? Beleza? Sem dúvidas? Então vamos lá então. Eu vou encerrar aqui a gravação. A gente boa semana para todo mundo, tá? A gente se vê na próxima aula, valeu? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, até mais. Qualquer coisa pode mandar dúvida, tá bom? Tchau.